Hoje vamos a entrevistar a Luis Rodolfo de Medeiros, que está aquí conosco, biólogo con curso de especialización en ecología en la USP, presidente de Condema de Diadema. Eu vejo sua participação, que você participa e te vi já várias vezes em esses seminários, em essas reuniões que há sobre a questão da cúpula dos povos da Rio +20. Eu não acho que começou você jovem, mas não acho que começou hoje tua trajetória e tua vida na questão ambiental, na questão socioambiental, porque você também toca a questão social, certo? E hoje também sabemos que a questão ambiental é uma questão socioambiental. Não podemos sair disso, todo mundo já sabe bem isso. Eu quero saber, e os espectadores querem saber, como começou você esta vida, como entrou nesta questão, qual é teu interesse, ou quais são tus objetivos e esta militância, porque se pode dizer que você já é um militante na questão socioambiental. De fato, Eduardo, eu fiz biologia no período 2005 a 2008 e a partir do movimento de moradia na cidade de Diadema, do qual eu participo, eu fui inserido no Condema de Diadema, que é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. No início, como entrei em 2005, eu estava estudando e minha participação era como suplente, era um pouco mais afastada do grupo. De 2010 para 2011 eu comecei mais ativamente, inclusive assumindo a presidência do Conselho, e a partir daí eu comecei a me inteirar das informações sobre meio ambiente, proteção das reservas e, de fato, que é a proteção da vida, né? Não tem como você escapar, falar de meio ambiente sem falar da vida. Então, mesmo sendo do movimento de moradia, eu tenho também essa vertente ambiental, tanto pela minha formação como pela importância na defesa da vida. Muito bem. Luiz, eu li naquele folder que você me mandou e me chamou muito a atenção esta questão da mobilidade urbana. Como ela se encaixa? Primeiro explica o que e como se encaixa isso na questão ambiental, na questão da preservação. A mobilidade urbana, ela tem a ver com toda a experiência humana, né? Se você não se locomove, você não tem como viver, não tem como trabalhar, estudar, está relacionado a tudo, né? E o que nós temos visto ultimamente é um grande fluxo de veículos, uma quantidade imensa de comercialização, de entupimento das vias e pouco espaço para o pedestre. O pedestre é o principal modal e vítima também do trânsito. Tem os ciclistas também que são pouco respeitados. E eu vejo essa situação como a situação de meio ambiente também. A mobilidade e o meio ambiente elas se comunicam. Sim, podemos dizer então que na questão ambiental entra o problema da contaminação, obviamente não é somente o trânsito. Há uma contaminação por os gases, as emissões de gases dos veículos. E a pergunta que todo mundo se faz: quais são as políticas para que tenhamos um transporte público sustentável, com menos emissão, e dessa maneira, se temos um transporte público eficiente, teríamos menos carros na rua? Ou você acha que continuaríamos tendo muitos carros na rua? Eu acho que essa questão ela envolve muitos agentes, né? Ela envolve a redução do consumo, ela envolve a preferência para o pedestre, para o ciclista, a educação no trânsito, ela envolve as tarifas do transporte coletivo e eu acho que inclusive os horários de pico, eles têm que ser programados. Sabemos que tem horários de pico e estão relacionados à entrada dos estudantes às faculdades, aos cursos e à entrada e saída dos trabalhadores também. Então é uma reavaliação sistemática de todo o sistema. Bom, o que você me fala é interessante. Eu tive uma experiência na Colômbia que vi na cidade
Barranquilla, donde no tem tanto problema de tránsito, mas ahí los horarios de las actividades, escritorios, consultorios, hay un ordenamento de los horarios de funcionamento. Então isso também possibilita uma melhor organização do trânsito. Nós temos o caso de São Paulo, del famoso rodízio, que já não resolve. Também há cidades onde a ciclovia é complicada de implantar, porque você não está preparada a via, como se lhe chama, que seria a rua, e não está preparada tampouco a calçada. Justamente você falou sobre as calçadas verdes. Agora, as calçadas podem ser verdes, mas as calçadas têm 1 metro e em 1 metro têm que andar centos de pessoas. Como fica isso? Bom, a respeito da largura das calçadas, né, existe uma solução, a arborização dos muros, entre as muros verdes. Se não tem espaço para plantar uma árvore, que se plante arbustos, né, trepadeiras nos muros. E há que se pensar também a redução do espaço das vias e aumento das calçadas. De repente não cabe um fluxo ida e volta, é apenas um fluxo de ida para que se possa aumentar as calçadas. Seria uma solução. Muito bem, isso é interessante. Outra coisa que me chamou a atenção de tus folders era o que você falava das redes virtuais, como uma forma também, um caminho para conseguir ou promover ou provocar um grau de consciência coletiva. É só por essa via que isso poderia acontecer? Ou essa via internetica, falamos desse jeito, seria o mais indicado? Porque há outros que dizem de que virtualmente não se pode abrir uma discussão onde se podem sentir as emoções. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu falo da internet, né? É porque a internet ele é um espaço verdadeiramente democrático, né? Quando as empresas de marketing, os governos se deram conta, a internet já estava instalada. Então agora já não é mais possível controlar. Estão querendo controlar através de leis de rastreamento e uma série de coisas. Mas quando ela se torna um espaço, quando ela é um espaço verdadeiramente democrático, se você usar bem, você pode canalizar suas forças na formação das pessoas, né? A mídia, sabemos que ela é financiada por interesses privados e dificilmente alguns assuntos entrarão na mídia televisiva, que é a mídia de massa. Porém, a internet é livre. Qualquer pessoa que tenha um conhecimento a respeito de uma degradação ambiental, a respeito de uma injustiça social, ela pode publicar na internet e isso pode ser rapidamente disseminado por todo o planeta, né? Então, por isso que eu falo da importância da internet na concorrência com as mídias televisivas. Aqui comentei em outra oportunidade, em uma entrevista, que existe justamente por la rede virtual, ou seja, a rede internetica, e o acesso. Há na América Latina uma dessas redes que se chama Intermídia, Indiomedia, que trata mais das questões indígenas. Eu me fiquei surpreso quando um dia leo de que tem 300.000 acessos. É um assunto que chama a atenção, né? Às vezes pensamos que um determinado assunto ele não é visto, mas quando você faz a contabilidade de quantos acessos teve, as pessoas estão pensando sobre isso, né? A maneira como ela é divulgada que é o diferencial. De repente esse site, esse link que você comentou, eles devem ter unido a cultura à informação. Quando a cultura entra no jogo, muda completamente. O interesse desperta, né? É a maneira como você apresenta um tema. Perfeito, perfeito. Ou seja, que praticamente eles utilizam um meio que atrai. Seria mais ou menos isso. Um meio que atrai e que isso prende a pessoa a procurar
a cultura, e com a cultura ela encontra a informação. E a partir disso ela vai atrás de mais informação, né? Ela vai procurar o que está sendo discutido, quando tiver um seminário, algum curso na área, ela vai procurar ir atrás e ela vai comentar com outras pessoas que de repente não viram, não têm esse acesso. Bem, vamos agora outra vez àquele assunto inicial. Você é o presidente da Condema de Diadema, Sim. representando a sociedade civil. Como se pode... Para mim parece um milagre isso, mas tudo bem, para mim, a opinião dos espectadores pode ser outra. Agora, me conta, como foi isso? Quais são os problemas que vocês se enfrentam? Não estou falando somente de você, estou falando de você e dos colegas que são da sociedade civil. Ou seja, não acho que seja muito fácil. E acho que há desafios atrás de tudo isso. Nos conta, nós queremos saber um pouco sobre isso. O principal desafio da sociedade civil em um conselho o primeiro é a formação, né? Encontramos grande resistência, principalmente do poder público, em promover essa formação aos conselheiros da sociedade civil. Que você só consegue atuar como controle social se você está informado sobre o assunto. E nesse primeiro ano, de 2011, na presidência, foi um ano de formação, né? Eu tive que ir atrás por conta própria, da legislação ambiental da cidade, a legislação estadual, o CONAMA, atrás dos seminários, o que estava sendo discutido a nível regional, a nível nacional. E isso vai um pouco da própria pessoa, né? Nem sempre a formação, a informação está disponível, você tem que ir atrás. E quando o primeiro passo é começar, né? Depois que se começa, se dissemina a informação, chama os colegas da sociedade civil e também do governo. Existem pessoas do governo que também têm esse interesse. E o conselho começa a funcionar devagar. A primeira coisa é você se desvincular um pouco, não é nada pessoal. Quando você está dentro de um conselho, principalmente de meio ambiente, é a defesa de um bem maior, um bem comum. Não pode estar vinculado a interesses particulares, nem a interesses privados ou governamentais. E uma outra dificuldade para quem está começando no conselho é conseguir os contatos dentro do próprio conselho, né? Somos 10 integrantes do governo e 10 integrantes da sociedade civil. Articular todos esses integrantes, conhecê-los principalmente, foi a maior dificuldade, né? Ter acesso a essas informações básicas. Bom, quero saber, e queremos saber, uma coisa que é importante. Você falou que são 10 membros da sociedade civil dentro do Conselho. Sim. Esses 10 membros se articulam, esses 10 membros estão perseguindo e estão continuando um trabalho que é, como você falou, que para todos, porque a questão do meio ambiente não é individual, não é de um setor, não é de uma pessoa. Em tus pares da sociedade civil, como funciona isso? Ultimamente, eu posso dizer que a sociedade civil está muito mais forte do que ela estava há 2 anos, 1 ano atrás. Não são todos. Mesmo dentro da sociedade civil, existem representantes, entidades, que elas não se comunicam muito com o coletivo. Mas assim, elas participam das reuniões, aos poucos vamos informando essas entidades da importância de não se ater a interesses particulares, nem a interesses do próprio governo. E isso, eu acredito que os membros da sociedade civil estão muito mais unidos, estamos fazendo reuniões paralelas, e isso muda completamente, porque assim como o governo faz reunião paralela, a sociedade civil também deve fazer essa reunião. É claro, como presidente do conselho, presidimos para o governo e a sociedade, não só a sociedade civil. Mas uma sociedade civil mais articulada e mais atinada, mais afinada com os assuntos, ela é fundamental para os interesses do meio ambiente na cidade. Bem, vocês estão em um município que faz parte do subcomitê da bacia hidrográfica Billings, uma represa estratégica, porque nós temos o abastecimento da população, que é o mais importante, e nós temos também a geração de energia, certo?
faz muitos anos que a represa Billings está em conflito e as coisas como estão? Como estão os caminhos para resolver os problemas? Como estão as políticas públicas para isso? Como está posicionada? Estou falando com um representante da sociedade civil. Como está posicionada a sociedade civil perante uma questão tão crítica? Porque podemos dizer que é crítica, por a qualidade da água, por a ocupação de los mananciais, por uma série de fatores. Como está isso? Então, Eduardo, o que eu penso é o seguinte: sempre esse discurso que há 20, 30 anos atrás houve uma... O governo não se importou muito com a ocupação das áreas de mananciais. Liberaram para ocupação e deu no que deu. Hoje está ocupado, é muito difícil remover essas famílias de onde elas estão, né? E é um assunto semelhante ao que acontece hoje nos centros urbanos, né? Está se mudando planos diretor para facilitar a entrada de grandes empreendimentos. O que isso vai acontecer? O que isso vai ocasionar? Teremos muito mais pessoas consumindo muito mais água e até onde o reservatório Billings ele aguenta, né? Eu vi numa palestra ultimamente que estamos buscando água no sul de Minas. Então não está avaliando a capacidade de suporte hídrico. E o segundo ponto, em relação ao controle dos mananciais, eu entendo que seja uma discussão regional, né? Não só de Diadema, mas de todos os municípios. E que está um pouco esquecido. Confesso que em Diadema temos discutido muito pouco sobre a situação do manancial Billings. A última informação que tínhamos é que seria realizada uma fiscalização conjunta de Estado, município e polícia, né? Polícia ambiental. E a sociedade civil está se articulando para começar a se comunicar com outras entidades da região e acredito que o assunto Billings entrará na discussão. Respeito a isso, eu ouvi inclusive que se está conformando essa reunião com outros parceiros da sociedade civil que estão em outros municípios e que essa discussão seria levada a um entendimento da sociedade civil para levantar uma única bandeira, não a bandeira de São Bernardo, a bandeira de Diadema, a bandeira de Santo André, porque o problema afeta a todos, não afeta simplesmente a um. Agora bem, você colocou uma questão que é fundamental a ser tratada. Por quê? Porque se existe uma lei, porque existe uma lei, a lei específica de la BIN, que já estabelece essa fiscalização conjunta, participativa. Participativa não porque a sociedade civil está excluída por la lei. Está e não está. Há possibilidades de que a sociedade civil atue também nessa fiscalização. E se não atua por la lei, ela atua fora da lei, entre aspas, e faz sua fiscalização e depois leva isso aos ministérios públicos, leva isso à denúncia, leva isso ao reclamo e tudo isso. Agora, não é um pouco tarde começar isso? Acredito que concordo com você que deveria ter sido feita há muito mais tempo, né? Mas é uma questão de vontade também e da mobilização social, né? Quando o assunto começa a entrar em cena, parece que há um despertar de interesses, né, para que comece a fazer o que não estava sendo feito. O problema é que começa e para. Então temos que ficar atentos, saber aonde que está parando e por que parou, né? Mas a sociedade civil não teria também como papel criar um consciente coletivo com capacidade para conhecer o verdadeiro conflito que ele vive entre esses interesses e sua própria qualidade de vida, como você falou? É essencial a construção do consciente coletivo, né? Mas
a competição não é fácil, né? A competição com a mídia e com outros meios de comunicação é desigual. Os poucos que têm um pouquinho mais de informação tentam usar a internet, seminários e uma série de outros mecanismos, até Ministério Público, para fazer o assunto ir à tona. E eu acho que essa mudança está acontecendo, né? Muitos assuntos que eram tabus, que ninguém comentava, como o plano diretor, estão vindo a financiamentos de campanha, tudo está relacionado, né? Estão vindo à tona agora. É interessante. E o que você está falando, que está vindo à tona, que a sociedade civil se está mobilizando mais. Pelo análise que nós temos, essa mobilização é inteligente. É inteligente porque ela está preparando estratégias, ela está se está preparando para isso. Não é como em outras épocas que era um pouco mais intuitivo, era um pouco mais inconsciente, era um pouco más ir a la cuestión esa de la esquina, derrubaron el árbol de la esquina, están jogando lixo na praça. Hoje já não. Hoje a sociedade civil, por lo que se percebe, você já me encontrou em várias reuniões, em vários seminários, eu giro, obviamente, dentro da área ambiental, empresarial, então estou conhecendo isso. E quando falo de área empresarial, de que antes o empresário era tido por a sociedade civil como um inimigo e o empresário tinha a sociedade civil como uma inimiga, e isso já não mais está acontecendo. Porque ele sabe que necessita preservar também a população, porque ele depende da população. Ou seja, o que se fabrica, o que se vende em um comércio, o que se coloca à venda, tudo isso vai depender da satisfação da população. E todo mundo sabe de que quando uma população está deprimida por um conflito, ela vai consumir menos. Então, o empresário lo vê desde esse ponto de vista, a sociedade civil lo vê de outro, mas não importa, se converge com isso. Então, nessa preparação dessa sociedade civil, o que alguns observadores que não são ambientalistas, que não são governamentais, estou falando de observadores isentos de um lado e de outro, eles dizem, e já proximamente talvez isso saia publicado, que a sociedade civil começou a definir-se, não dividir-se, porque dividida está faz tempo, ou seja, dividida por interesses, mas hoje é um momento, é o momento da definição da sociedade civil. Isto quer dizer, onde estamos, que queremos, para onde vamos, que fazemos. Era um planteamento que ela não tinha faz 10, 20 anos. Você lo vê dessa maneira? Por que será que a sociedade ela está pensando dessa maneira, né? A resposta são as mudanças climáticas que há muito tempo eram anunciadas e agora que estão sentindo na pele. E quando você fala de empresários, não é só a sociedade civil, são todos os seres humanos. Então a natureza ela permeia toda a vida, tanto humana como não humana. Temos animais e plantas compartilhando o mesmo planeta, uma série de outros seres vivos. Então a partir do momento que a própria vida, a própria espécie começa a ser ameaçada, até mesmo de extinção ou redução de recursos, ela começa a buscar informação, tem alguma coisa errada. E qual o primeiro meio? A internet. A internet que ela tem acesso a qualquer informação, qualquer língua. Então, e é engraçado porque num desses seminários falava que não estamos mais na era do poder do governo, né? Não existe poder governamental, existe poder das grandes corporações. Só que ainda existe o poder do direito. Então a sociedade pode usar o poder do direito para influenciar o poder do Estado, como um contraponto ao poder das grandes corporações. Então, e ela está começando a aprender a como fazer, né? Então eu acredito que quanto mais a sociedade ir atrás de como influenciar o poder de direito
contra esse poder privado que permeia todas as discussões da legislação municipal, estadual e nacional, aos poucos o controle social vai ser efetivado. Bem, eu tenho uma pergunta que fiz para muitos entrevistados. Não vou falar quais foram os resultados da resposta, você algum já lo viu, lo assistiu por o site deste programa. A educação ambiental não fez isso. A educação ambiental, ela tentou, acredito, mas só que é pontual. O tema educação ambiental ele não foi incorporado, né? Tanto no sistema público de ensino, como no sistema industrial e todos os sistemas da sociedade, né? Acredito que ele vá ser incorporado agora porque a espécie está ameaçada, né? Quando a capacidade de suporte ela foi ultrapassada, de suporte do ar, suporte da água, acredito que dos alimentos também, na questão dos agrotóxicos, a educação ambiental vai ter que vir à tona. E esse é o momento, né? A educação ambiental não só no sistema público de ensino, mas a internet, os sistemas. Ultimamente o tema ambiental está sendo muito veiculado, né? O diferencial é saber como que ele está sendo veiculado e para quem está. Com que interesse ele está sendo veiculado. É a sociedade civil, que obviamente muitos têm infinitos projetos de educação ambiental, já faz tempo, outros estão começando. Eles incorporam essa questão da criação do consciente coletivo e a consciência, não a sensibilização, porque a sensibilização é um acto quase emocional imediato, a consciência é um fato muito maior, ou seja, ela se estabelece dentro do indivíduo e não pode mais tirá-lo, não necessita motivador. Quando você tem consciência, não precisa motivador. Você é o motivador, sua existência é o motivador. Então, a partir disso, de tantos anos, estou falando de 20 anos, que a sociedade civil, não digo toda a sociedade civil, mas uma parte da sociedade civil, vem trabalhando nessa questão da educação ambiental. Por lo que você disse, isso não estava incluído. É que a questão da educação ambiental ela tem que ser feita em rede, né? Um sistema de enxameamento, como eu vi no seminário. Ela não vai englobar além das iniciativas isoladas, tem que ter uma iniciativa. Essas iniciativas isoladas têm que se comunicar e formar uma rede de mudança, né, do consciente coletivo. Então tem que envolver uma série de mídias, tem que envolver a cultura, tem que envolver a educação. E essas iniciativas, acredito que quando elas adentrarem em outras áreas, saírem um pouco da área que elas estão e entrarem em outras que elas não se comunicam muito, haverá um boom de informação e vão acelerar o processo, né? Se há 20 anos começaram, hoje estamos colhendo os primeiros frutos, né? É necessário que se expanda. Como que se expande? Se comunicando com quem geralmente eles não estavam se comunicando. Não sei se ficou claro. Quer dizer que nisso temos que mudar a forma, a metodologia que estavam usando. Nós estamos usando já um sistema internetico. Este programa Conexión Ambiental se acede através de um computador. Obviamente que um canal aberto jamais faria um programa como o nosso. Não é economicamente sustentável para ele. Então você acredita, que esse é o caminho que poderia propagar, que poderia abrir isso. E essa iniciativa ela pode ter uma organização não governamental, ou poderia ter uma associação de bairro, ou qualquer associação, ou pode ter uma pessoa individual, uma pessoa física. Pode ser? Sim.
Um exemplo que eu ouvi em Diadema agora, os núcleos habitacionais, os moradores estão exigindo do poder público áreas de preservação dentro do núcleo. Então não é o poder público, não é a mídia que está falando, são eles que estão querendo. Eles estão, quando tem algum evento, estão tomando o microfone e estão falando, nós queremos isso. Então tá tendo as pessoas estão começando a pensar sobre o assunto, né? A temperatura aumentou, não tem áreas de sombra. Então, se você não tem áreas de sombra, você não tem qualidade de vida, você não tem rendimento, a questão do consumo cai, né? E o principal é que tem que cair mesmo, mas quando você cai o consumo, o sistema ele observa, né? Tem alguma coisa errada. Então, eu acho que esse é o caminho mesmo. Empoderamento de outras áreas e a utilização da web é um caminho de alcançar grandes massas. Perfeito. Nós, antes da entrevista, tínhamos conversado e você tocou um tema sobre o controle social. Fala sobre esse controle social. Qual é a tua visão, qual é a tua percepção e, o mais importante, como ele deveria ser executado? Como eu disse quando eu entrei no conselho, né, a principal dificuldade quando você entra num conselho participativo é a informação. O que deve ser cobrado, o que deve ser exigido. A partir do momento que você se propõe a ir atrás dessas informações, conversar, assistir seminários, criar uma rede de contatos entre conselhos e conselheiros, você começa a exercer um controle social porque você está se formando, se informando, e a partir daí você está influenciando outras pessoas, né? Que um conselheiro ele também é um formador de opiniões. Então, além do que ele faz nos bastidores, no controle, nas reuniões junto com o governo, ele passa para as suas entidades, para as suas comunidades. A partir do momento que ele informa o que realmente está acontecendo, as entidades, as comunidades, elas também vão cobrar, né? Da maneira delas, mas elas vão. Então, o controle social está baseado na informação. Acredito que tenha que buscar informações com o OAB, com o Ministério Público, buscar informações em seminários, na própria academia, né? Muitas vezes a academia nos comunica muito com o poder público e com o controle social, mas é um erro. Tem muita informação lá dentro que não sai das portas da academia e que deviam sair para ajudar a sociedade a evoluir, né? Pelo que eu vejo e em todos estes anos, eu estou percebendo que são as comunidades e as associações de moradia e todas estas as que mais estão avançando nesse controle social. Eu, inclusive, me arrisco a dizer que eles já estão superando a própria sociedade civil ambientalista. Não sou o único que está percebendo isso. É mais coesa, é mais articulada. Assim eles tenham, como você diz, menos acesso à informação, ele tem um acesso extraordinário, que é a vontade e o objetivo que têm eles de procurar uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. É impressão minha e de outros, ou isso realmente acontece? Você que está envolvido nessa questão. Não, Eduardo, isso é extremamente real. Eu sou um exemplo sou herdeiro do movimento de moradia, né? Há que se pensar que não queremos só moradia, só alimentação, queremos uma qualidade de vida, né? E não adianta a pessoa ter uma casa onde morar e ela não poder respirar, não ter água na torneira. Então essa questão da natureza, ela está intimamente ligada à própria existência, né? À própria sobrevivência. E há sim um empoderamento dessa questão por parte desses movimentos, e isso eu encaro como sendo muito vantajoso para todo mundo, né?
Perfeito. Então, aquela impressão minha e de outros é real. E também acabam de sair de uma etapa de assistencialismo, né? Não é mais condição estrutural, é uma questão que envolve muito mais qualidade de vida mesmo. Né? O que, além da estrutura básica, o que mais podemos ter, né? Não queremos só creche, só construção. Queremos espaços livres, queremos áreas verdes, queremos mobilidade urbana. Então as discussões estão evoluindo. E não está exclusivo num ponto, está sendo falado em várias regiões, né? No mundo inteiro. Podemos incluir saúde ao alcance de todos, centros de saúde comunitários que tenham tudo o que necessita a comunidade, podemos falar de transporte público, podemos falar da segurança e especialmente da educação com qualidade. Podemos incluir tudo isso também? Podemos. E além da saúde com qualidade, as estruturas de saúde com qualidade, queremos não ter que depender desses sistemas de saúde, né? Queremos que a nossa condição seja favoravelmente, né, seja propícia para que não tenhamos que ir até lá. Se tivermos que ir, que esteja adequada, mas que as cidades sejam planejadas de acordo com a capacidade de suporte do ser humano. Por que lá fora os índices de poluição estão mais baixos e aqui os índices de poluição são maiores, os indicadores? O ser humano daqui ele tem mais capacidade de suportar uma poluição, um mau cheiro do que os países do norte, do Canadá, dos Estados Unidos? Então há que se pensar tudo isso. A capacidade de suporte do ser humano independente do hemisfério que ele ocupe. Perfeito. Agora, como isso se organiza? Estou falando o seguinte. Há propostas. As comunidades, elas têm sua organização, elas se comunicam umas com a outra, né? são comunicáveis, transfirem entre elas informações, transfirem essas experiências e obviamente também surgem as lideranças, porque obviamente as lideranças vão estar presentes. Como nós estávamos falando de qualidade de vida, certo? Estávamos falando de transporte, estávamos falando de educação, estamos falando de um habitat humano. Vamos a falar, de verdade, porque essas comunidades não têm aquele habitat humano desejável e necessário. Eu diria que não seria mais desejável, sino mais necessário. Como e por qué essas necessidades, essas demandas, muitos las separam da questão ambiental. Porque estão os interesses que las separam e também estão a sociedade civil que las separa. Por que isso? Acredito que principalmente na questão de lideranças, não deve haver uma separação dessa área ambiental por interesses particulares. Eu acho que a partir do momento que eu ouvi no seminário, né, a ganância e a corrupção andam juntas. Uma liderança ela não pode ser gananciosa, porque se ela for gananciosa, ela pode tender para o lado consumista, para o lado de interesses particulares, e isso não é bom nem para a região e nem para o meio ambiente se ela estiver defendendo o meio ambiente. Então, acima de tudo, é despojar de interesses gananciosos e ter uma visão holística, uma visão maior de todo o sistema, né? Eu acredito que esse seria um caminho para que esses assuntos não morressem logo no início, ou então depois de poucos anos, essas entidades forem compradas, por exemplo. Perfeito. Mais ou menos, já podemos entrar nesse tema, se você está disposto a responder. A cúpula dos povos, na Rio+20, não tem essa proposta de controle social e de tudo o que estamos aqui falando, o que estamos aqui vendo? O que eu penso da cúpula dos povos é que a gente não sabe se vai ter uma comunicação com o evento oficial, que é o evento governamental.
Aparentemente são duas convenções, tem a oficial e tem a cúpula dos povos, que dentro dessa cúpula envolve inclusive as prefeituras municipais. E muito se fala, mas se não tiver a comunicação direta com a convenção oficial, eu acho que dificilmente haverá um avanço significativo. Haverá um avanço no sentido que a sociedade civil ela estará mais alinhada, mais atinada aos mesmos assuntos, né? São vários povos que irão se reunir e poderão conversar abertamente e a vantagem será essa, né? Só que depois, quando eles voltarem aos seus países de origem, eles terão que influenciar os seus governantes, os seus estados de direito, para que a legislação daquela região seja efetivamente cumprida. E para isso eles vão compartilhar muitas informações na cúpula dos povos. Acredito que isso seja o maior ganho. Me diz, essa proposta oficial, como se lhe chama, né, governamental, que na verdade é uma receita já pronta das Nações Unidas, dos países mais poderosos, obviamente, sobre a economia verde. Essa economia verde, por tua percepção, por tu conhecimento, é favorável ou desfavorável à qualidade de vida, ao patrimônio humano, obviamente, porque estamos falando do planeta, uma conferência planetária, né? E a garantia de esta e das futuras gerações, como se rezava na Agenda 21, ou não? Olha, eu não tenho fé na economia verde da forma como ela está apresentada. Seria mais uma forma de você colocar valor na biodiversidade, né? Colocar isso a serviço do sistema consumista. E o sistema consumista está envolvido com a obsolescência programada. Tem um período que você pode utilizar e depois tem que acabar para você poder consumir mais. Então a biodiversidade vai ter que acabar para quanto mais desmatado, mais desvalorizado ela tiver, mais valorizado vai estar outra área que ainda está funcionando. Então acrescentar a visão de sustentabilidade baseada na economia, no sistema atual, não é uma vantagem. Talvez ecologia econômica, como eu já ouvi falar, seria uma vantagem maior. Em relação ao um pouco do histórico das convenções, em Estocolmo, de 72, eles tiraram o assunto direitos humanos, não foi? Na Rio 92, tiraram saúde. Agora, tiraram meio ambiente. Como que vai se discutir sem direitos humanos, saúde e meio ambiente uma convenção tão importante? Rio mais 20, Estocolmo mais 40, mas para quem, né? Para quem que tá sendo feita essa convenção? Bom, a sociedade civil se ha reunido muito para ver tudo isto e, obviamente, tem uma crítica frontal a essa própria conferência das Nações Unidas que acontecerá no Rio em setembro, da Rio mais 20, e veio à toa o incumprimento da Agenda 21, da ECO 92, da Rio 92, e é interessante, porque há algumas coisas que se passaram nessa análise sobre aquela Agenda 21, que estabeleceu o poluidor pagador. É mais ou menos como pecar e que depois te perdoa. Você peca e depois te chega o perdão, né? Ou seja, você colocou Estocolmo, colocou la del 80, la del 90, e vamos por esse caminho. Não só dessa omissão, ou dessa morte, podemos falar assim, a morte del direito humano, da qualidade de vida, del meio ambiente, como a morte até de lo que se escreveu 20 anos antes por las mesmas pessoas.
É uma questão complicada. Se não tiver o empoderamento da sociedade sobre o que está sendo discutido, não vai ir para frente mesmo. Por que não avançou, né? Que não houve o apoderamento sobre os assuntos, né? E segundo, que não houve interesse governamental. E por que não houve esse interesse governamental? Há que se pensar, né? O que está por trás desse desinteresse? E a sociedade foi vítima mais uma vez, né? 20 anos depois não se mudou quase nada. Inclusive piorou, com código florestal, usinas hidrelétricas sendo construídas, não a favor das cidades, mas a favor de uma política energética ultrapassada. Eu vi que não há incentivos para energia eólica, né? Ela está chegando no Brasil, mas por conta própria. Então, se discute a Agenda 21, mas sem apoio governamental, sem apoderamento da sociedade, empoderamento. Estamos com pouco espaço e já vamos acabar esta entrevista. Você falou da sociedade de empoderamento e de toda essa questão. Eu já tenho minha leitura sobre isso, mas eu não sou o entrevistado, eu sou o entrevistador. Alguns acham que o mais positivo como resultado desta Rio +20 e da cúpula de los povos vai ser uma sociedade civil com mais força, mais articulada, mais definida, más politizada y sobre todas las cosas bem, pero bem disposta a enfrentar o que venha como resultado de lo que já está pronto en la Rio +20. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu concordo plenamente. A força que vai ganhar a sociedade na cúpula dos povos, com sua articulação e formação, e principalmente a evidência, qual que é a fonte de todos os problemas que estão acontecendo no mundo, a crise civilizacional, isso vai ser sem precedente, porque daqui para frente vamos ouvir falar muito, né, das ações da sociedade civil ao redor do mundo todo. Então, acredito que esse será o maior ganho. Não a própria convenção em si, porque ela está separada em duas partes, mas o que vai acontecer daqui para frente, né? A fórmula vai ser disseminada, a fórmula de controle. Muito bem. Temos coincidências que não são coincidências. Este programa é um programa conduzido por nosso instituto, que é uma organização não governamental, que está engajada dentro da sociedade civil e essa sociedade civil que está disposta ao maior desafio da história da humanidade. Eu participo de muitas dessas reuniões e realmente isso é visível, isso é palpável. Houve esta semana um seminário na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, no Ministério Público Federal, que durou 2 dias, y realmente fue extraordinario los pensadores, los cientistas que estuvieron, que eu nunca vi en estos 22 años de actividad dentro del área ambiental, una coincidencia perfecta entre todos, una convergencia absoluta, inclusive donde había inclusive representantes que eran evolucionistas. Havían representantes que tiveram na mesa uma cadeira e se expressaram, que eram e são, obviamente, criacionistas, e que chegaram às mesmas conclusões. Não houve ninguém que falasse uma palavra diferenciada, e o público tampouco. E estava cheio esse auditório, mas o que se conversava nos corredores. Foi extraordinário. Você esteve. É por aí. Eu não sei dizer se esse seminário foi sensacional ou assustador, né? Porque o que foi falado lá, tantas informações concomitantes parecidas,
é realmente de se pensar, né? Quem está por trás de todos os acontecimentos da humanidade, né? Por que certos assuntos como defesa do meio ambiente não avançam, reciclagem, mobilidade urbana, transporte alternativo, uma série de outras questões não avançam, né? O que está emperrando isso de avançar? Quando a sociedade conhece, ela começa a fazer suas escolhas, né? E a partir do momento que a sociedade começa a fazer suas escolhas, o mundo ela começa a virar o jogo. E acho que essa é a vantagem desse seminário, né? Acho que foi o seminário mais importante antes da Rio+20 foi esse. Sim, sem dúvida foi o mais importante. Inclusive nós temos confirmações, como ele foi transmitido ao vivo, né? De que chegaram expressões de muitos países, tanto de nossa América Latina como Estados Unidos, Europa, Ásia, que encontraram nesse seminário, que tinha representantes dos Estados Unidos, de Espanha, de Chile, de Argentina, que ocuparam a mesa de discussão, cientistas que ocuparam a mesa de discussão, foi realmente, por todos são coincidentes, que foi o mais valioso de todas as reuniões e de todos os eventos anteriores a Rio+20 e a la Cúpula de los Fogos. O que você disse é assustador. Para alguns pode haver sido uma surpresa. Para os que estamos dentro desse mundo sério do ambientalismo e das relações humanas, da sustentabilidade humana, não nos assustou tanto. Mas alguém falou que o público, a sociedade necessita saber sobre esses números que se colocaram por cientistas que têm bases científicas para colocar esses números. Então, talvez esse susto necessite ser conhecido por todos. E os compromissos que se assumiram por as pessoas que estavam aí, nesse momento, era de transmitir esses sustos. Para que exista, como você falou, uma atitude interior de cada indivíduo que ele se mova para defender sua vida, porque estamos falando da existência humana. Quando se colocaram essas questões sobre a nutrição, isso foi extraordinário como dado científico e extremamente assustador, por lo que a população vai ter que pagar por esse problema. Con esas contaminaciones de los cursos de agua, los contaminantes, la falta de saneamiento, la falta de seriedad en el manejo de las cuestiones públicas. Bueno, en fin, no podemos hablar, necesitaríamos, si fue un seminario de 2 días, de 10 horas por día, no vamos a hablar eso en 5 minutos. Bom, terminó nuestro programa. Eu gostaria, Luiz, que você, naquela câmara, deixe um recado para todas aquelas pessoas que todas as sextas-feiras, e aquelas que entram durante um mês, em qualquer momento, atemporalmente, para assistir nossos programas, consigam ver uma saída para tudo isto. O que eu posso dizer é que busquem mais informações, não confiem em tudo que é passado, tudo que assistem na televisão, tudo que falam, colocam como condições eternas que nunca serão mudadas. Comam mais alimentos orgânicos. A questão dos alimentos orgânicos, por exemplo, indo para fora do Brasil e ficando só o que é mais caro, é uma questão preocupante. Eu ouvi falar que 9 em cada 10 mulheres terão câncer em decorrência desses alimentos com agrotóxicos. Então, busquem essas informações, exerçam o controle social nas suas cidades, participem das reuniões, das discussões e não tenham medo de falar, não. Chega a plenária, qualquer evento que tiver, peguem um microfone e fala, olha, isso está errado, isso está certo, o caminho tem que ser por esse. E é isso. E não se atenham a interesses particulares, nem das suas entidades, nem de si mesmos, né? Vejam um todo, a situação, o que é melhor para a sobrevivência humana e não só para o próprio umbigo. É o que eu digo. Muito obrigado, Luiz. Hoje tivemos mais uma lição deste
espaço que não é tão amplo, que não é tão grande, que não tem tanta audiência como gostaríamos de ter, mas esse é nosso caminho. Conexão Ambiental tem esse objetivo, continuaremos com esse objetivo todas as sextas-feiras aqui em Conexão Ambiental, 16 horas. E podem acessar a qualquer momento através do site www.uptv.com.br. Boa tarde, um bom fim de semana para todos.